Você sabia que a taxa Selic pode impactar a sua vida? Você sabia que o Banco Central utiliza esse indicador para controlar a inflação e fazer com que o seu poder de compra aumente ou diminua? Se você já gostou desse tema, fique comigo nesse vídeo. Eu sou Erivelton Cândido e nesse canal eu falo sobre finanças de uma forma simples, de uma forma descomplicada. Então já deixa aí o seu like, já deixa aí o seu curtir, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender o que é a taxa Selic e por que o Banco Central e a política nacional eles entram nesse embate muitas vezes, tá ok? Então, bora para os slides e vamos entender um pouco mais sobre essa questão. Vocês sabiam que as famílias brasileiras hoje elas estão totalmente endividadas e que esse endividamento atinge 78,3% das famílias do Brasil? De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 78% das famílias elas estão endividadas. Mas por que isso ocorre? Qual é a causa das famílias estarem endividadas? Bom, de acordo com o levantamento do Banco Central e da Federação Brasileira dos Bancos, que é a FEBRABAN, 70% das pessoas gastam todo o seu dinheiro, todo o seu salário, ou até muito mais do que eles ganham. Ou seja, as pessoas gastam mais do que ganham. E isso leva ao endividamento da família brasileira. Então nós vemos aí que 150 milhões de brasileiros, eles não têm controle sobre a sua própria vida financeira. Grande parte das famílias brasileiras, elas gastam mais do que ganham. E isso gera esse tipo de endividamento. Então, para que as pessoas possam controlar mais as suas finanças, para que as pessoas possam controlar mais a renda que elas ganham, então o Banco Central ele precisa agir e entrar no cenário. Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho por que isso acontece. Nós temos dois tipos de economia no Brasil. Quais são esses tipos de economia? Nós temos a macroeconomia e temos a microeconomia. E como que isso funciona, Erivelton? Isso funciona da seguinte forma. Quando nós falamos de microeconomia, nós estamos falando de uma economia de uma forma mais simplificada, de uma forma inferior. Por exemplo, quando você trata do seu salário, quando você faz um orçamento mensal familiar, colocando ali no papel ou na planilha aquilo que você gasta no mercado, qual é a sua conta de luz, qual é o valor da sua conta de luz, qual que é o valor da sua conta de água, qual que é o valor que você gasta com aluguel. Então você está fazendo uma microeconomia, você está cuidando da sua economia de forma individual. Então nós chamamos isso de microeconomia. Quando nós falamos que um estado brasileiro ele está gastando mais em saneamento, ou as pessoas que moram em determinado estado estão consumindo mais a cesta básica, então nós estamos falando agora de macroeconomia. Então quando falamos de uma porção maior, nós falamos de uma porção macro. Quando nós falamos de indivíduos, nós estamos falando de microeconomia, tá? Então, o governo, com a economia nacional, ele precisa, através do Conselho Monetário Nacional, ele precisa fazer alguns estudos e levantar alguns dados estatísticos da macroeconomia do Brasil. E entender como que está a situação das famílias brasileiras. Então eles fazem alguns levantamentos e eles observam que através de alguns indicadores as famílias brasileiras elas estão se endividando mais, elas estão gastando mais do que ganham. E isso faz com que as pessoas tenham um poder de compra menor. E é nesse momento então que o Banco Central ele vai agir para que haja um controle dessas famílias no seu orçamento. Como que ele vai agir? Ele vai então, através da Selic, aumentar os juros. E quando os juros aumentam, o que acontece? Quando os juros aumentam, o poder de compra das famílias diminui. Mas o que é a taxa Selic? A taxa Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Quando o Banco Central ele eleva a taxa Selic, o que acontece? Os juros aumentam. Quando os juros aumentam, o poder de compra
das famílias diminui. Então isso faz com que as famílias passem a gastar menos. Passando a gastar menos, elas começam a ter um controle mais sobre o seu orçamento e se endividam cada vez menos. Por quê? Porque o poder de compra diminui. Quando a taxa Selic sobe, os juros sobem, aí os bancos aumentam os juros, e aí as pessoas elas deixam de fazer empréstimos, as pessoas deixam de fazer financiamentos, e isso faz com que o endividamento brasileiro ele diminua. Então, é por isso que o Banco Central ele utiliza a taxa Selic, tá? Então vamos lá. Quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, quando ele aumenta a rentabilidade dos títulos indexados a ele, também se alteram. E com isso, o custo de captação dos bancos muda. Ou seja, os juros fica maior, financiamento fica mais elevado, a taxa de empréstimo fica mais elevada e com isso as famílias deixam de pegar empréstimo e deixam de realizar financiamentos, tá? Isso faz com que o poder de compra das pessoas ela seja alterada. Com isso as pessoas se endividam menos, tá ok? Vocês estão entendendo até aqui? Quando a taxa Selic ela reduz, quando há uma redução da taxa Selic, isso acontece porque a inflação já está em patamares menos elevados, em patamares mais baixos. Ou seja, o seu poder de compra ele aumenta. Então, quando o seu poder de compra ele aumenta, quando a inflação diminui, aí sim os juros podem ser baixados. E quando os juros eles são baixados pelo Banco Central, a economia começa a se elevar ou se aquecer. Aí os bancos eles baixam juros, os financiamentos eles ficam menores. E isso faz com que haja um aquecimento da economia, tá ok? Então, o Banco Central ele utiliza isso para combater a inflação, tá ok? Como que a inflação é medida? Existe um indicador chamado IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, tá? Então, esse índice de preços ao consumidor amplo é a taxa que mede a inflação. Quando a inflação sobe, o governo ele precisa agir e o Banco Central entra fazendo com que a Selic aumente. Isso contém a inflação. Por isso que o Brasil geralmente ele se mantém em taxas elevadas de juros para conter a inflação, até porque a inflação no Brasil ela sempre foi alta, tá ok? Então, quando a inflação ela começa a cair, então o Banco Central ele começa a diminuir a taxa Selic, que é a taxa de juros. Tá ok, pessoal? Entendido até aqui? Então, quando isso acontece, para que você não se endivide cada vez mais, independente da taxa Selic subir ou cair, independente da inflação ela subir ou ela cair, você precisa começar a trazer o seu orçamento de uma forma melhor. Você precisa começar a gastar melhor o seu dinheiro. Você precisa começar a ter um controle maior sobre as suas finanças. E com isso, você precisa de algumas ferramentas. Como que eu consigo controlar minhas finanças? As minhas finanças? Como que eu consigo controlar o meu salário? Como que eu consigo ter um poder maior sobre as minhas finanças? Então você começa a exercer um poder maior sobre as suas finanças quando você começa a controlar as suas finanças de uma forma mais eficaz. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de alguns passos que você deve dar. Quais passos são esses? Quais os passos que eu devo dar para manter a minha saúde financeira? Bom, em primeiro lugar, você precisa criar um orçamento. Pessoal, como nós vivemos aqui no Brasil e a taxa de juros aqui é elevada, para que você exerça um poder maior, um controle maior sobre as suas finanças, sobre os seus rendimentos, sobre o seu salário, você precisa criar um orçamento, você precisa criar esse hábito. Isso precisa fazer parte da sua rotina. Então, o primeiro passo para você dominar melhor a sua finança é criar um orçamento. E aí, como que eu faço isso? Primeiro, eu preciso anotar tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. Isso é um orçamento financeiro básico. Pessoal, como que você cria um orçamento?
Ah, mas eu domino muito bem o Excel. Então você vai colocar no Excel, você vai abrir lá receitas e despesas. E aí você vai colocar tudo que você ganha como receita e tudo que você gasta como despesa. Com isso, você começa a identificar as áreas que você pode economizar e fazer ajustes adequados às suas necessidades. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo? O segundo passo, pessoal, é enfrentar os seus problemas de frente. É enfrentar de peito aberto os seus problemas. Todos nós temos dívidas. E com isso nós precisamos encarar as nossas dívidas. Identificar quais são os valores, quais são as taxas de juros e fazer com que as nossas dívidas elas sejam menores. Como? Através da negociação. Você vai entrar em contato com o comércio que você está devendo, você vai entrar em contato com o banco, você vai negociar, mas você vai lidar com as suas dívidas. E isso faz com que você tenha um poder maior sobre o seu salário, sobre as suas finanças, sobre os seus rendimentos. Tá ok? Então, para lidar com as suas dívidas, você precisa colocar as suas dívidas no papel. Olha, o que eu estou devendo de fato? Quais são as minhas dívidas? Será que eu estou devendo banco? Será que eu estou devendo a financeira? Será que eu estou devendo conta de luz, conta de água? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Para melhorar essa situação, você vai ter que encarar de frente e lidar com essa situação. Coloque no papel todas as suas dívidas e comece negociando uma a uma, das maiores para as menores. Tá ok, pessoal? Dessa forma você começa a ter um controle maior do seu salário, tá bom? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo? Terceiro passo, pessoal, é poupar. É muito importante que você crie uma reserva financeira. E nessa fase, eu indico alguns livros que podem mudar a nossa mentalidade, que podem nos ajudar. Por exemplo, nós temos lá Pai Rico e Pai Pobre, que é muito importante. Nós temos o livro lá, O Homem Mais Rico da Babilônia, que vai nos trazer conceitos sobre poupar. Uma das coisas que nós não aprendemos e que nós temos que começar a incutir na nossa vida através da educação financeira, e graças a Deus existem muitos canais aí que estão trazendo uma educação financeira para o povo brasileiro. Nós precisamos aprender que nós devemos controlar as nossas finanças através da poupança. Mas não é você colocar o seu dinheiro na poupança, é você começar a poupar o seu dinheiro, é você começar a economizar o seu dinheiro, gastar com inteligência, consumir com inteligência. Então uma das fases que você precisa entender é que você precisa criar uma reserva de emergência. Tá? E para criar uma reserva de emergência, você precisa exercer um controle maior do seu rendimento. Tá bom? Todas as vezes que você receber o seu salário, você precisa tirar uma porcentagem. Começa ali com 5% do seu salário, com 10% do seu salário. E conforme isso for virando um hábito na sua vida, você vai aumentando. Mas é importante que você crie uma reserva financeira. Para que eu preciso dessa reserva financeira? Bom, você não sabe o que pode acontecer no futuro. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você pode perder o seu emprego. Você pode enfrentar uma doença. A sua família pode precisar de um socorro financeiro. E você não ter aquela reserva naquele momento. E aí, quando você não tem aquela reserva, você parte para o endividamento novamente. Então, pessoal, é muito importante que você crie uma reserva de emergência. Se você está gostando desse vídeo, vai lá, deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Erivelton Cândido, e você vai aprender um pouco mais sobre finanças de forma simples. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui nos nossos slides, você precisa criar esse hábito, que é o hábito de poupar, tá bom? Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é, depois que você aprendeu a dominar melhor as suas finanças, ou o seu salário, as suas finanças, o seu salário, os seus rendimentos. Depois que você começou a lidar com as suas dívidas, depois que você começou a criar o hábito de criar uma reserva de emergência, então agora você vai passar para o quarto passo,
que é começar a fazer investimentos. Quando você tiver tudo sob controle, é hora de começar a investir. Tá, Erivelto, como é que eu começo a investir? Bom, existem muitas opções de investimento. Primeiro, você pode investir utilizando até mesmo o Tesouro Selic, tá? Que é renda fixa. Você pode começar a investir através das rendas variáveis, que são ações, que são fundos imobiliários. Só que para isso você precisa já ter as suas finanças sob o seu controle, tá bom? Antes de começar a investir, você precisa ter as suas finanças já muito bem controladas, tá bom? E aí você vai iniciar no mundo dos investimentos. E para isso, nós vamos te auxiliar, ensinando aqui o passo a passo de como que você se cadastra através de uma corretora, quais os passos para você iniciar os seus investimentos, como que eu posso criar uma carteira de investimentos. Tudo isso nós vamos ensinar vocês nos vídeos a seguir, tá ok, pessoal? Então siga esses passos que nós já falamos até aqui, para que você possa ter um melhor controle dos seus investimentos. E uma coisa importante, pessoal, o quinto passo é aprender sobre educação financeira, tá bom? Então, em resumo, resumindo tudo aqui, claro que as nossas finanças elas podem ser desafiadoras. Controlar o nosso orçamento, ele muitas vezes mexe muito mais com o nosso comportamento do que com o próprio nosso bolso. Então você precisa começar a entender melhor o seu comportamento para que você possa entender melhor a sua finança, as suas finanças, o seu dinheiro, tá? As suas reservas financeiras, tá bom? É importante que você aprenda a administrá-las desde o começo. Não tenha medo, pessoal. Não é um bicho de sete cabeças. Você precisa seguir esses passos, tá bom? Entenda sobre educação financeira. Leia os livros. Ah, mas eu estou na situação agora que eu não consigo adquirir livro, não consigo comprar livro. Pessoal, existem vários canais aí de audiobook no YouTube. Você pode ouvir através do YouTube O Homem Mais Rico da Babilônia. Você pode ouvir através do YouTube em audiobook Pai Rico, Pai Pobre. Você pode utilizar através do YouTube Uma Mente Milionária. Então isso vai ajudar você a exercer um melhor controle sobre as suas finanças, tá bom? Existem vários canais aí falando sobre educação financeira. Eu sou mais um entre eles, mas você pode aprender através do YouTube, você pode aprender através de livros, mas é importante que você comece a ter uma educação financeira, a se dedicar a aprender sobre as suas finanças. Conhecimento nunca é demais. Tá ok, pessoal? Então, pegue esses passos, comece a praticar esses passos e entenda que quanto mais você dominar esses passos, melhor vai ser as suas finanças, melhor vai ser a sua vida e você vai conseguir fugir do endividamento, tá bom? Você vai conseguir fugir daquilo que nós chamamos de o caminho dos ratos, tá bom? A armadilha dos ratos, tá ok, pessoal? Então faça isso. E sobretudo, deixa seu like e fique conosco, tá bom? Compartilhe esse vídeo, nos ajude aí, pessoal, nos dê a sua força. Nós estamos fazendo esses vídeos aí para auxiliar as pessoas no seu caminho financeiro, na sua vida financeira. E você pode nos dar essa forcinha, deixando seu like e compartilhando esse canal. Tá ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos vocês. Bye, bye. Fui!